Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações. Vimos que Saul foi rejeitado por Deus, ele foi desobediente, agiu de maneira independente de Deus, fora daquilo que Deus ordenara que fizesse. E Saul, então, embora o Espírito de Deus já não estivesse capacitando para o reinado, ele ainda continuou, Deus ainda permitiu que ele continuasse por um tempo no trono. Saul, o nome Saul, significa pedido. E embora Saul tivesse sido ungido, escolhido por Deus, ungido por Samuel, para ser o primeiro rei de Israel, Saul, ele não entendeu, não percebeu que a obediência era essencial para que ele desempenhasse a sagrada e singular tarefa que lhe foi dada por Deus. Ele não entendeu isso. E ele então foi rejeitado. Mas, mesmo antes de Saul morrer e dele não reinar mais, Deus já havia escolhido o próximo rei. E esse rei foi escolhido sob o comando do próprio Deus. Veremos hoje a unção de Davi. A escolha de Davi ocorreu sob o comando do próprio Deus. Davi, o nome Davi significa amado. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, está registrada a desobediência de Saul e a rejeição de Saul por Deus. No capítulo 16, no versículo 1, o Senhor vai dizer a Samuel, ordena a Samuel a ir à terra de Judá, a Belém, onde viviam os descendentes de Boaz e Ruth. Samuel deveria ir a Belém e à casa de Jessé. Jessé era um descendente de Boaz e Ruth. Mas Samuel iria a Belém sem saber a quem ele iria ungir. Mas Deus fala para ele encher um chifre de azeite, pôr a caminho. Vou te enviar a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. E Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul vai ficar sabendo e vai me matar. Mas Deus orientou Samuel como ele deveria fazer. E tudo Samuel fez como o Senhor havia dito e foi a Belém. Quando ele chegou, os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, porque ele era um profeta, um homem de Deus, né? Então eles queriam saber se Samuel tinha vindo ali em paz. E ele disse sim,
eu vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Vão, consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então, ele consagrou Jessé, os filhos de Jessé, e os convidou para o sacrifício. Mas, quando eles chegaram, os filhos de Jessé, chegou o Eliabe. E logo assim que Eliabe entrou à presença de Samuel, Samuel pensou, é esse o ungido de Deus? Mas Deus lhe disse no versículo 7, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o Senhor vê o coração. As aparências externas que serviriam à realeza, como o físico de Saul lá quando Saul foi apresentado como rei, que ele se sobressaiu de todos, sobre todos, pela sua altura, pelo seu porte. A mesma coisa que Eliabe. Deus falou para Samuel, Samuel, não olhe para a aparência dele. Poderia até ser jovem forte, formoso, alto, porque Deus fala nem para a sua altura. Então essas aparências que serviriam à realeza como o físico de Saul, não deveriam ser consideradas. A escolha seria de Deus. Deus, ele não estava olhando a aparência física, o porte, ou as qualidades, porque Jessé, quando Samuel viu que Deus rejeitou Eliabe, agora Jessé chama o outro filho, Abinadab. Abinadab passou diante de Samuel e Deus falou, não é esse que o Senhor escolheu. Aí Jessé fez passar Samá, outro filho, e Samuel disse, nem esse, Deus não escolheu esse. E assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse, nem desses. O Senhor não escolheu nenhum desses. Poderia haver algum engano? Mas Deus já havia dito a Samuel, não olhe para a aparência, a escolha seria de Deus, não de Samuel, não de Jessé, não daqueles anciãos. E Davi era o caçula. Jessé respondeu a Samuel, porque Samuel falou, você não tem mais nenhum filho? São só estes? E Jessé falou, tenho mais moço, falta um mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. A família de Jessé nem imaginava, nem cogitava que a presença do caçula, do mais novo, do pastor de ovelhas, fosse necessária. Veja, alguns filhos de Jessé, irmãos de Davi, pertenciam ao exército de Israel. Eram homens treinados, tinham os físicos fortalecidos, altura, lutavam ao lado do rei Saul.
Mas ninguém pensou no caçula, o mais novo que estava cuidando das ovelhas. Então Davi teve que ser chamado do pasto, porque Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Mande chamá-lo. Aí mandou chamar Davi. Davi entrou. E diz a Bíblia, no versículo 12, que Davi era ruivo, belos olhos e boa aparência. Ele tinha boa aparência, mas não o que a ideia comum chamaria de perfil de um futuro rei. Muitas vezes a gente ouve falar: esse fulano tem o perfil para isso, esse fulano tem o perfil para aquilo, perfil. Mas Deus não vê assim. Porque diante de todos, Davi não tinha o perfil de rei. Mas Deus falou a Samuel, o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Para Deus, o que realmente importa é o homem interior, é o coração. É o centro da personalidade da qual fluem os pensamentos, os desejos, as motivações, as influências e as decisões. É no coração que as decisões, as resoluções básicas e finais são tomadas a respeito de acreditar, crer, amar, obedecer e servir a Deus. Deus, Ele olha, Ele se importa com o coração, com o interior, não com a aparência. E Davi era conhecido por Deus. Deus conhecia o mais íntimo de Davi. Deus conhecia a sua disposição e inclinações do coração. No primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 39, quando Salomão ora a Deus, isso já bem mais tarde, quando Salomão ora a Deus, ele diz: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo teus seus caminhos, todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração. Porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Todos. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o meu coração, o meu interior e o seu interior. Ele sabe tudo. E no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9, Davi aconselhando Salomão, porque Davi apresentando Salomão como seu sucessor no reinado, ele diz que Salomão deveria conhecer a Deus de seu pai e servi-lo de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Só o Senhor faz isso, só o Senhor Deus eterno. Ele esquadrinha, Ele sabe cada cantinho do coração humano. E assim,
o Senhor conhecia Davi, as suas inclinações, as suas disposições dentro. E Davi era um homem, conforme diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, diz que Davi, porque Davi agora que iria ser o rei, mas antes, quando Saul é rejeitado por Deus e Samuel vai falar com Saul que ele desobedeceu a Deus, Samuel diz: agora o seu reinado não subsistirá. Em nome de Deus, Samuel estava falando com Saul. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E Davi era esse homem, segundo o coração de Deus. Davi, ele desenvolve um relacionamento positivo em resposta às promessas e exigências da lei, da aliança. Para Davi, a aliança de Deus, aquele pacto de Deus, era realidade constante. E em vários salmos podemos ver isso, em vários salmos que Davi escreveu, como por exemplo, Salmo 25:10, ele diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Havia um salmo de Etã, um israelita, mas ele estava falando sobre Davi, e ele diz: tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Então a aliança de Deus é uma realidade na vida dos servos de Deus. E no versículo 28, conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Não violarei a minha aliança, versículo 34, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Estão falando, Deus falando aos corações humanos, ao nosso coração. Ele não muda. E a aliança dele é algo perfeito, real. Isso, Davi e alguns servos, em vários salmos nós vamos poder ver isso, estava presente. Essa aliança de Deus. No capítulo 16, Samuel cumpriu a promessa, cumpriu o papel, a promessa de que Deus traria o rei segundo seu coração. E Samuel agora, ele, como servo de Deus, ele unge o novo rei, Davi. E embora Saul ainda não estivesse fora do trono, mas Deus já tinha escolhido o seu rei, e foi a escolha definitiva de Deus, a escolha para sempre. Davi foi escolhido ainda jovenzinho. O óleo da unção, quando Samuel pega o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, o azeite derramado sobre Davi, e daquele dia em diante,
o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Davi ficou cheio do Espírito de Deus. E esse óleo da unção comunicava o plano de Deus quanto a ter seu reino próspero, sua função no pacto por meio da vida e serviço de Davi. E no versículo 18, quando o Espírito Santo deixou Saul, mas o Espírito Santo deu poder a Davi. E ele foi qualificado e equipado. Davi, ele foi totalmente capacitado, qualificado. Tudo Deus concedeu a Davi para tornar-se o agente de Deus. Porque Saul teve o Espírito Santo retirado dele. E um espírito mau vinha sobre Saul, que atormentava o rei. E alguém disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, ele toca harpa, ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência. O Senhor Deus está com ele, então era um testemunho de que algo em Davi demonstrava a sua comunhão com Deus. E Saul, então mandou trazer Davi. E ele já sabia, porque ele já sabia que Davi era um pastor de ovelhas. Então ele manda falar a Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé mandou Davi. E Davi tocava harpa diante de Saul. Então ele tornou-se um agente de Deus para abençoar Saul, porque Saul se tranquilizava. E o Senhor, o eterno Deus, foi fiel, mantendo a promessa que fizera aos seus servos de estar com eles. Davi, ele não se tornou o rei imediatamente após a unção, mas Deus o preparou durante 15 anos, a fim de que ele fosse um líder real, maduro, quando ele ascendesse ao trono. E a história de Davi, na vida de Davi, as experiências de Davi, registradas entre esse período da unção até o início efetivo do seu reinado em Judá, nós vemos esse período registrado aqui do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, até o segundo livro de Samuel, capítulo 2. Isso revela a paciência de Deus, o cuidado de Deus ao preparar um homem para o serviço. Comparado a Saul, Davi não é robusto, era bem jovem. E a vida e as experiências de Davi, assim, sendo preparado por Deus durante esse período entre a unção e o reinado sobre todo Israel, nos fazem recordar a continuidade do confronto entre a descendência da aliança e a descendência
da serpente, a descendência satânica, porque Davi, na luta contra Golias, apesar de ser ainda jovem, ele agiu como rei. Ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus. E o espírito mau, aquele agente satânico que estava presente, controlando, claro, porque era controlado primeiramente por Deus, esse espírito mau, na vida de Saul. Deus estava no controle, como ainda está. E nós já sabemos que Davi, ele entendia que a luta era espiritual, e esse espírito mau que influenciava Saul promoveu muitos ataques contra a vida de Davi, querendo matá-lo. Saul queria matar Davi. E Davi era o ancestral de Jesus Cristo. Mas Deus estava soberanamente agindo, controlando. Satanás poderia fazer muitas coisas, mas nunca Satanás faz sem a divina permissão. Por isso, Satanás não é equiparado a Deus. Satanás vive sob o domínio de Deus. Ele é uma criatura de Deus, um anjo decaído. Mesmo sob a influência, debaixo daquela influência maligna, nunca conseguiu ferir Davi ou destruir Davi. Deus preservou o seu ungido, Deus guardou, Deus protegeu. E Davi, ele entendeu que ele estava envolvido numa batalha espiritual. A inimizade que é descrita em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então haveria essa inimizade, essa luta espiritual, que lutava contra a semente da mulher. Davi era ancestral de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filho de Davi. E essa luta contra a semente da mulher é o que diz lá Deus em Gênesis 3,15, ameaçando ferir o seu calcanhar. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Saul, ele tristemente foi esmagado. Seu fim nós já vimos como foi. Morreu por sua própria iniciativa. Mas Davi é realmente o verdadeiro rei de Israel, escolhido por Deus, ungido por Samuel e confirmado por meio de uma vitória importante. Davi é um homem de caráter, virtude. E Davi, ele vai aguardar até Deus tirar Saul do trono. Davi, ele não
apesar dele já ter a unção para o reinado, ter o Espírito Santo sobre ele, com ele, quando ele venceu o gigante Golias, ele vai demonstrar que ele realmente estava agindo como rei e que confiava em Deus e que a batalha era espiritual. E ele então mostra seu caráter e virtude porque ele não exigiu o trono. E mesmo quando Saul tentava matá-lo, perseguia-o, ele não arrogou para si o poder. Eu já sou ungido de Deus. Eu posso matar Saul, porque eu já tenho a promessa de que eu serei o rei sobre todo Israel. Eu sei lutar. Davi não fez isso. Davi, ele se manteve humilde, confiando no Senhor e esperando o tempo certo de Deus. Ele aguardou durante todo esse tempo, 15 anos pelo menos, até se tornar rei de todo Israel. Esses relatos dão a nós a ênfase de que os propósitos de Deus são cumpridos mesmo na presença de oposição assassina, que essa oposição é efetuada por representantes do domínio de Satanás. E assim, a história da unção de Davi, ela trouxe Davi para o frente no cenário da história de Israel e também o colocou no centro das lutas, da luta entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Por isso, eram necessárias as qualificações espirituais. Essas qualificações eram importantes e vamos entender a significação histórica e também do tratado de Deus, da promessa divina feita a Davi. E um reino de Davi seria para sempre duradouro. E quando nós olhamos para trás, nós podemos ver as promessas de bênçãos feitas a Abraão e a descendência dele. E olhando para frente, prepara a esperança messiânica que inspira a fé do povo de Israel, tanto antes como depois do exílio na Babilônia. Então, o povo de Israel tinha esperança no Messias. E essa esperança na vinda de um Messias culminou no aparecimento de Jesus. Ele é o descendente de Davi, legítimo herdeiro do trono de Davi, rei para sempre.